Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora sobre o Lula, que sumiu. Cadê o Lula? Onde é que está o Lula? O Lula está incomunicável durante essa mega operação no Rio de Janeiro. Parece que o pessoal lá no Palácio Planalto está apavorado porque a repercussão está sendo muito negativa para o Lula, do fato do Lula não ter ajudado o Cláudio Castro nessa operação. Isso está indo contra a diretriz do Lula, que dizia que queria resolver o problema de segurança do Brasil e coisa e tal. Está um pega para capar lá no Palácio Planalto, a ponto que o Alckmin convocou uma reunião de emergência para discutir a crise de segurança do Rio de Janeiro. Não é a crise de segurança do Rio de Janeiro que ele quer discutir, não. Ele quer discutir a resposta do governo federal ao problema no Rio de Janeiro. Por quê? Porque ficou óbvio que o governo federal embaralhou a coisa, não quis ajudar o Rio de Janeiro, quis ficar nesse negócio, tem que aprovar a PEC. E a opinião pública a essa altura está borbulhando. E cadê o Lula? Onde é que está o Lula? Segundo o pessoal, ele está voltando da Malásia para cá e aí não está comunicado no avião, não tem como comunicar com ele no avião. Cara, me causa muita estranheza isso, tá? Não poderem comunicar com o Lula no avião, porque o avião que ele viaja é o avião o Aerolula, porra. O Aerolula, o pessoal manda recado pelas torres aéreas. Num avião normal, de fato, você não tem como ligar o celular e falar num avião normal, né? Realmente, a maior parte dos aviões não pode. Já tem avião que pode, sabe? Já tem avião que você pode ficar com o seu celular ligado, e inclusive com sinal, com internet, com tudo funcionando. Mas a maior parte dos aviões ainda não. E agora, pô, manda um sinal para a torre, né? Manda a torre falando com um avião e coisa e tal. Como é que esse pessoal não consegue falar com o Lula, cara? O que está acontecendo? Essa notícia foi sugerida por Pauta Está Bombando, Arnaldo e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Bom, a operação que aconteceu no Rio de Janeiro ao longo do dia de hoje, como vocês sabem, está tendo uma repercussão enorme, não só aqui no Brasil, mas no exterior também. Várias contas no exterior estão repercutindo o que aconteceu aqui no Rio, né? Realmente, é uma operação de guerra, literalmente. O pessoal estava brincando comigo que eu devia cobrir isso aqui lá no Mundo em Revolução. Eu não sei não, eu estou na dúvida se eu não cubro isso lá no Mundo em Revolução, porque é muito parecido com o que acontece com Israel e a faixa de Gaza. A mesma coisa, só que lá Israel fez o correto, botou o exército para resolver o problema de terrorismo que tem lá na faixa de Gaza. Aqui no Brasil ele vai botar o exército também, né? O Cláudio Castro pediu, mas o Lula não aceitou esse tipo de coisa, né? Enfim, o governo americano emitiu um alerta dizendo para os americanos que estiverem no Rio de Janeiro ficarem longe das áreas na Zona Norte, coisa e tal. Mas eu posso dizer para vocês, eu moro aqui no Rio de Janeiro, aqui no Catete, né, perto do centro da cidade. E aqui tá tranquilo, tá? Não teve problema nenhum. No centro da cidade, a gente sabe que teve alguns ônibus que foram incendiados e coisa e tal, em protesto contra essa operação. Aqui perto de onde eu moro, tem outros morros do Comando Vermelho, aqui o Santa Amaro, que é o morro mais perto meu aqui, é do CV, é do Comando Vermelho. Então, mas não teve nada de muita coisa, não. Tá bem tranquilo por aqui. Então, como os turistas ficam daqui para baixo, né? É aqui, Copacabana, Ipanema e coisa e tal, então não deve ter muito problema para turista, não. Mas, de qualquer forma, causou. As imagens são chocantes, né? Eu fiz um vídeo sobre isso já hoje, as imagens são chocantes, né? E o que é muito mais chocante é o que eu também falei já no meu vídeo sobre o Cláudio Castro pedir ajuda para o Lula e o Lula não dá. Isso depois do Lula ter falado que os traficantes são as vítimas. Tadinho do traficante, não pode, né? Aí aqui, ó, o Igor Gadelha dá a ideia aqui de que o Lula está incomunicável durante a mega operação no Rio. O presidente Lula estava incomunicável durante boa parte da mega operação contra facções no Rio, que resultou na morte de mais de 60 pessoas. Aqui, ó. Durante a ação, Lula estava voando da Malásia para Brasília, o petista viajou no KC-30 da Aeronáutica. Trata-se de um Airbus A330-200, que, diferentemente do avião presidencial, não tem sistema de internet e telefone. Lula decolou de Kuala Lumpur na manhã dessa terça-feira e a previsão é que o chefe pouse na capital federal por volta das 21 horas da terça-feira. Então ele só chega amanhã à tarde. Com Lula incomunicável, restou o presidente em exercício, Geraldo Alckmin, o Rui Costa e a Gleisi Hoffmann comandar a reação. Aí que eu fiquei estranho. A minha dúvida nesse vídeo aqui é isso. Por que o Lula está incomunicável? Não, porque olha só, é verdade, se você pegar um voo da Malásia para cá, tá aqui, ó, a viagem do Lula realmente é de Kuala Lumpur, dia 24 a 28. Então, dia 28, hoje, ele está voltando de Kuala Lumpur para cá, né? Deve ter saído mais cedo de lá, porque o horário lá é mais adiantado, né? Um voo de Kuala Lumpur para o Brasil, usando aeronaves comerciais,
é realmente 30 horas de viagem. É longe pra caramba, é lá do outro lado do mundo e demora pra caramba 30 horas de viagem para vir. Mas você não vem numa perna só. Até onde eu sei, não tem avião que consegue ir sem parar para reabastecimento, né? Os aviões comerciais tipicamente vão pelo Catar, tá vendo? O Catar, que é um grande hub nesse negócio, o avião sai de Kuala Lumpur, pousa no Catar. Então, ele deveria ter um intervalo aí que ele estava no Catar, ou em algum lugar que pousou esse avião militar brasileiro para reabastecer e coisa e tal, né? Ele teria contato. Mas é mais do que isso, porque a verdade é a seguinte, um avião, qualquer avião, mesmo um avião militar, tu manda um rádio pro cara, né? O cara, o avião tá no ar, mas ele tem contato por rádio com as torres, né? Então o que que tá, onde é que tá o Lula nessa história que não conseguiram achar o Lula, que o Lula tá incomunicável na sua mega operação? Ok, eu entendo, o avião presidencial, ele tem telefone por satélite, esse avião que ele está agora não tem, só que, de qualquer forma, deve ter, como rádio tem, meu amigo, o avião tem que ter rádio, se não tem rádio, tem alguma coisa muito errada nessa história. Então é muito estranha essa coisa do Lula estar incomunicável nessa coisa toda, né? Eu não sei, o que eu acho que o problema desse pessoal é que deu um chabu grande, tá? Porque aqui, ó, Alckmin convoca reunião de emergência no Palácio do Planalto para discutir a crise de segurança no Rio de Janeiro. Por que eles estão fazendo isso? Sabe quem convocou esse negócio? O Rui Costa, a Gleisi Hoffmann e o Sidônio. Sidônio Palmeira, da comunicação social. Ou seja, o que está acontecendo de fato nesse caso? O problema não é a segurança do Rio de Janeiro. O Lula está cagando para a segurança no Rio de Janeiro. O Lula quer proteger os traficantes. Ele está tadinho dos traficantes, as vítimas dos usuários, né, que o Lula quer proteger. Mas o que eu imagino que está acontecendo? Está dando uma merda federal pro Lula, entendeu? Porque justamente está todo mundo ficando contra a frase do Lula que os traficantes não sei o que lá. E aí a coisa tá ficando feia pro Lula. Deu uma repercussão enorme no mundo inteiro, aqui no Brasil, todo mundo falando sobre isso, e o Lula tá incomunicável, tá no meio do caminho aí, não sei onde é que ele tá. Mas não é estranho esse negócio, pô? Não é possível, cara. O avião que tá levando o Lula, ele tem que, no mínimo, ele tem rádio, ele tem como entrar em contato via rádio. Não é possível que não tenha como entrar em contato com o Lula via rádio. O que eu acho que tá acontecendo é que eles têm como entrar em contato. É que o Lula não quer falar nada. O Lula não quer saber de nada, porque ele sabe que ele não tem como sair dessa, né? É o que eu falo para vocês. Essa ideia, o Lula já estava com a ideia há muito tempo aqui. O pessoal está falando aqui, ó, que a ideia do Lula é adotar as pautas da direita de segurança pública, do pessoal que está insatisfeito com o que está aí, ele quer lutar contra o status quo. Cara, é a coisa mais engraçada do mundo. O Lula, que é o status quo, que é a elite aristocrática socialista de Brasília. Há 20 anos que o Lula está no poder nesse país, cara. Desde 2002 que o Lula está no poder no país. E, não, vamos lutar contra o status quo, temos que lutar contra isso que está aí, e não sei o que lá. E, cara, que absurdo, né? Mas uma das coisas que eles estão fazendo, e era a dica do Zé Dirceu, o Zé Dirceu queria que o Lula fizesse exatamente esse negócio de focar na segurança pública, porque isso é um problema da população. Isso é uma das coisas que dá muito voto para Bolsonaro. De fato, o Bolsonaro é visto como um cara mais durão, que vai bater nesse pessoal todo. O Lula queria pegar esse gancho. Tentou com a tal da PEC do não sei o que lá, a PEC da segurança pública, que não tem nenhuma chance de passar, uma PEC idiota, que não tem lógica nenhuma. E qual que é o problema dessa história toda no final das contas? É aquilo que eu falei para vocês, é a questão da visão, da imagem. O Lula, ele adora, né, passar pano para traficante, falar essas coisas. Por isso que ficaram tão chateados com a frase do Lula dizendo que o traficante é vítima e coisa e tal. O Lula adora isso. O Lula, lembra? O Lula é um produto da época dele. A época do Lula não é a nossa agora. O Lula é um cara velho. É um cara da época do Fidel Castro. Ele acha lindo esse negócio de revolução comunista e não sei o que lá. E as revoluções comunistas todas que tiveram na América Latina foi com a ajuda do tráfico de drogas. O tráfico de drogas foi parte fundamental dessa história. Então o que eu acho que está acontecendo é, não, eles têm um contato com o Lula, eles conseguem falar com o Lula, mas o Lula não quer falar nada. O Lula não sabe o que falar. Porque o Lula ama os traficantes. O Lula acha que o traficante é a vítima, o usuário é que é o malvadão, né? E não tem outra, cara, não tem lógica isso, bicho. Qualquer avião tem contato de rádio. A maior parte dos aviões comerciais hoje em dia, você já liga celular, já fala e coisa e tal. Não é possível que um avião que é exclusivo do Lula, que o Lula tá vindo lá da Malásia para cá, que não tenha uma maneira de entrar em contato com o Lula. Tem, eles estão em contato com o Lula, eles sabem que o Lula está lá. A questão é que o Lula não tem o que fazer. Isso mostra o problema que eu digo para vocês. Tá dando um pega para capar lá. O pessoal tá vendo que isso aqui vai impactar na questão eleitoral. Vai trazer o tema da segurança pública como um tema importante para as eleições do ano que vem. Pro bem ou pro mal. Vai ficar o pessoal do PSOL dizendo que, ai, tadinho dos bandidos,
tadinho, ai, não pode bater nos traficantes. E vai ficar o pessoal da esquerda do PT meio aqui, meio ali, e a direita vai nadar de braçada nessa parada. Então, isso é a preocupação do Sidônio. O Sidônio está apavorado por conta disso. E o Lula não sabe o que falar. Porque o Lula, de novo, o Lula ele tem essa imagem ligada ao tráfico. Na cabeça dele é lindo o negócio do traficante. O traficante é um rebelde, como os comunistas e coisa e tal, né? Enfim, que lindo isso. Bom, outra possibilidade é o avião do Lula ter caído, né? Isso aí seria bom demais para ser verdade. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.